Olá, meu nome é Thaisa, sou autista e ao longo da vida isso tem sido tanto um desafio quanto uma força. Eu quero contar um pouco da minha trajetória para vocês, para mostrar que o autismo é apenas uma das formas de existir no mundo. E o que é o autismo? Autismo ou transtorno do espectro autista é uma condição neurológica que afeta a forma como nos comunicamos e sentimos, o que significa que o autista percebe, vê, sente e reage de forma diferente dos neurotípicos, o que não o torna menos capaz ou menos humano. Como, por exemplo, algumas pessoas pensam que todos os autistas são iguais ou que os autistas não têm emoção, o que é mentira. Todos os autistas são diferentes, assim como todos os seres humanos. A palavra espectro quer dizer diferente, então não existe no mundo dois autistas iguais. E mais um mito: autista sente sim, autista tem emoção, autista tem sentimento e às vezes até mais intenso do que as pessoas neurotípicas. Então são mitos que a sociedade carrega de que todo autista é igual, que autista não tem sentimento, não tem emoção, mas que não são verdadeiros e que precisam ser explicados. A minha experiência na escola, ela foi um misto de aprendizado e superação. Nem sempre foi fácil acompanhar o ritmo da sala de aula e não me sentir compreendida e acolhida pelos meus colegas. Ao longo da minha vida, eu sofri com isso. Mas o que não foi motivo para me fazer desistir ou me sentir menos. É tanto que o diagnóstico de autista, só chegou aos 20 anos de idade, após eu já ter saído da escola do ensino fundamental e estar já terminando a minha trajetória acadêmica de nível superior. E assim, as minhas dificuldades, as minhas limitações nunca foram motivo para me fazer desistir ou me sentir menos. Eu me sentia muito incompreendida, muito diferente. Eu procurava respostas que eu só encontrei depois do diagnóstico, mas isso não foi motivo para me fazer desistir. Ao longo da minha vida eu encontrei professores excelentes, magníficos, que diga-se de passagem, que foi quem me ajudou a não desistir, que sempre me incentivavam, que viam o meu potencial e que com certeza viam que eu era diferente, mas não sabiam o porquê nem tinham a obrigação, né? Porque eles eram professores, eles não eram profissionais da saúde para diagnosticar uma criança ou um adolescente que era diferente, igual tantos outros, né? Um exemplo prático de inclusão e algo simples é respeitar o tempo e os limites de cada pessoa. Como, por exemplo, quando eu me sinto sobrecarregada para realizar uma tarefa, dar mais tempo para a pessoa concluir, porque ela pode precisar de mais ou de menos tempo, o que pode fazê-la sentir sobrecarregada. Então, são pequenas adaptações, pequenas mudanças que fazem muita diferença na vida de quem é neurodivergente. E eu quero compartilhar um pouco com vocês como foi a descoberta, né? Como foi que esse diagnóstico chegou? Você já era velha, já tinha passado da infância, e tem gente que acha que autismo só pode ser diagnosticado na infância. E não, eu sou autista nível 1 de suporte, o que significa de que eu preciso de pouco suporte ou de um suporte substancial de terceiros, que é para realizar as minhas atividades de vida diária. Então, o meu diagnóstico chegou quando eu tinha 20 anos, né? O processo começou quando eu tinha 19 e foi uma descoberta minha das minhas dores, né? Eu sempre me senti incompreendida, sempre me senti mal, buscava uma resposta, mas nunca tinha encontrado. Eu tinha passado por diversos profissionais da psicologia e ninguém nunca tinha cogitado nem a possibilidade. E eu acho que vários profissionais vêm se especializando e entendendo o que é o autismo. A mudança que aconteceu também no DSM-5 ajudou muito, né, a facilitar o diagnóstico e dar mais qualidade de vida às pessoas que são, como eu, autistas nível 1 e que não têm nenhuma limitação intelectual, que é isso que pesa para a sociedade, porque as pessoas só aceitam que você é autista
se você tiver algum déficit intelectual, o que dificulte na sua aprendizagem. Então, quando eles veem um autista que fala, que aprende, que anda, que trabalha, que é independente, já causa grande dúvida, algo que é muito doloroso, não só para mim, mas para todos os autistas adultos que já conseguiram construir a sua vida. As pessoas acham que a gente quer o diagnóstico para se valer de alguma vantagem. Que vantagem é essa? Qual é a vantagem de ter crise, de ser diferente, de não se sentir parte e de não conseguir se adaptar a certas situações da vida cotidiana que uma pessoa neurotípica consegue facilmente? Então, o diagnóstico, a gente não quer diagnóstico para receber vantagens. O diagnóstico vem como ponto de partida, como mudança de vida. É algo que vai nos trazer a segurança de sermos quem somos, né? E o meu diagnóstico, ele foi lento, mas comparando a outros que eu vejo, foi até rápido, né? O que envolveu psicólogo, 2 psiquiatras, envolveu uma terceira profissional que fez uma avaliação comigo, avaliação essa que é enorme, né? De ter um plano de 15 páginas, descrevendo tudo. Então eu acho importante destacar como foi esse processo, porque muitas pessoas não sabem e não têm conhecimento. Acham que o médico olhou para você e te deu um laudo, mas não é dessa forma, né? Há todo um processo e eu acredito assim, médico nenhum vai colocar seu CRM, vai dar um diagnóstico a uma pessoa sem que ela seja. A minha trajetória acadêmica, ela foi marcada por diversos desafios e dificuldades. Mas ao longo do tempo, né, eu fui descobrindo estratégias de como superar esses desafios, encontrei pessoas que me apoiaram e que me apoiam, e hoje eu sou prova viva de que a educação muda vidas, inclusive de pessoas neurodivergentes. Que você ser atípico não quer dizer que você vai ser menos do que o outro. Eu tenho 21 anos, eu sou graduada em gestão pública, pós-graduada em educação especial inclusiva, pós-graduada em serviço social e políticas públicas com ênfase em saúde, sou graduanda em psicologia, em pedagogia e sou pós-graduanda em psicopedagogia. Pedagogia e psicopedagogia eu já estou finalizando. Então, assim, isso é uma prova de que a força de vontade, as pessoas corretas na sua vida, o tratamento adequado, fazem você superar todas as limitações que esse mundo capacitista nos impõe. E de que o autista, ele não é menos do que ninguém. O autismo, ele não é uma limitação. A inclusão não é só sobre autistas, é sobre criar um ambiente onde todos se sintam bem. Quando a escola ela é inclusiva, ela ensina empatia, colaboração, e não é só sobre escolas, a gente precisa de um mundo mais inclusivo. Nessa palavra inclusão, ela é ampla e ela tem um significado muito amplo, né, que vem de incluir, de colocar, de se sentir parte. E falando aqui sobre autismo, sobre descoberta, sobre diagnóstico, sobre vida acadêmica, eu quero apresentar para vocês um pouco da história de uma pessoa que se tornou um amigo através do espectro, né, depois da sua descoberta. E eu quero que vocês conheçam um pouco da história dessa pessoa. Quantos anos você descobriu que era autista? E como foi para você conviver com essa descoberta no dia a dia? Olá, tudo bem? Meu nome é Hoffman e sobre o diagnóstico. Eu fui diagnosticado aos 42 anos de idade, não tenho ainda 2 anos de diagnóstico, né? E a convivência no dia a dia, para mim, ela depende muito da fase em que você está a partir da descoberta. Eu costumo dizer que eu divido em fases, né? A primeira fase que eu acho é a euforia, né? Você descobre, tem uma explicação de todas as suas dificuldades de antes, né? Explica muita coisa. Que a euforia ela vem seguida da segunda fase, que é a ressignificação. Ressignifica toda a sua vida, todas as dificuldades que você viveu. Euforia, ressignificação. Você começa a reavaliar sua identidade, né, a partir do novo diagnóstico, né?
Você encontra significados, expectativas de toda a sua vida, o que poderia ter sido, se você já tivesse o diagnóstico, poderia ter sido melhor ou não. Depois vem a estimulação, que você quer ler, você quer aprender sobre tudo a respeito do autismo, mas você também começa a verificar as brigas da causa, e você, dependendo das suas origens ou não, você começa a perceber o preconceito, né? A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente preconceituosa. Depois da estimulação vem um luto, porque a partir percebeu que uma coisa puxa a outra? Depois da estimulação, você começa a conhecer mais, né, do autismo, da causa autista, vem um luto, porque você perde um pouco da identidade anterior, você tem que conviver com a ressignificação, né, que acaba te transformando numa pessoa diferente. Depois do diagnóstico, as pessoas costumam dizer que você fica mais autista, mas não é isso. É que você para de te forçar a situações que te faziam muito mal. Entende? Então você melhora um pouco você diminui o seu sofrimento perante a sociedade. E a sociedade preconceituosa diz que você está mais autista. Aí depois do luto vem a tristeza, e depois disso tudo, pelo menos no meu caso, vem um pouco da indiferença, porque depois que você ressignificou, faz alguns tratamentos, aquilo começa a fazer parte de você e começa a ficar um pouco indiferente. É isso que acontece, né? Mas isso depende muito vai de pessoa para pessoa, porque depende muito da influência de fatores externos, toda uma complexidade emocional, vai da individualidade. Mas também tem outros aspectos, né? Tem a ansiedade. A ansiedade no autista ela é exacerbada. Tem gente que fica com raiva do diagnóstico. Poxa, comigo, né? Assim como guardar as devidas proporções com uma doença grave. Né? Depois tem gente que tem a vergonha, né? Eu senti vergonha em alguns momentos, mas ela não fez parte das fases. Não foi ela não teve tanta relevância para ser uma fase. E é isso, varia muito de pessoas para pessoas, e comigo foi assim, foi dividido em fases. Se eu puder deixar uma mensagem, é que todos têm algo único a oferecer. Eu aprendi a valorizar as minhas características e eu acredito que cada um de vocês também pode fazer isso. O meu intuito é que histórias como a minha, a de Hoffman, elas sejam inspiração para pais e para pessoas neurodivergentes, né? Eu quero mostrar para vocês que ser autista não é uma limitação, ou ter qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, ou transtorno de aprendizagem. Isso não vai fazer de você ou do seu filho menos, mas que o mundo tem alternativas e adaptações para essas pessoas se incluírem e terem um futuro brilhante, tanto quanto o nosso, né? O meu sonho é que a sociedade não enxergue mais o autismo como uma doença, mas sim como uma forma de ser diferente. Autismo faz parte da identidade da pessoa. Autismo não é uma doença.